Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje nós estamos aqui para mais uma vez nós darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, aonde hoje, dia 12 de maio de 2025, nós vamos ler hoje Isaías 49. E nós vamos ler hoje um total de 26 versículos. E como eu sempre digo, nós lendo, praticando a leitura da palavra do Senhor, nós vamos juntos adquirirmos conhecimento desta palavra maravilhosa. E hoje nós vamos falar: servo do Senhor é a luz dos gentios. E eu tenho certeza que, como os outros dias, hoje nós estaremos obtendo conhecimento para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, Profeta Isaías 49 e verso 1. Vamos à leitura desta palavra maravilhosa, que diz assim, Isaías 49, verso 1. Ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome. Verso 2. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Verso 3. E me disse: Tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Verso 4. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vamente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Verso 5. E agora, diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe tornei a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor, serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Vamos agora para o capítulo 6, que diz assim: Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada,
ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam os reis o verão, e se levantarão os príncipes diante de ti, se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Verso 8. Assim diz o Senhor: no tempo favorável, favorável, te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por concerto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assolada. Verso 9. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei, eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares alto terão o seu pasto. Verso 10. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente ao mananciais das águas. Verso 11. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Verso 12. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Verso 13. Exultai, os céus, e alegra-te tu, terra, e vós, monte, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Verso 14. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Verso 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do teu filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecereis de ti. Verso 16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os meus muros estão continuamente perante mim. Verso 17. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Verso 18. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todo este te vestirás, como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. Verso 19. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários, e na tua terra, destruída
te verás agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Verso 20. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar. Aparta-te de mim, para que possa habitar nele. Verso 21. E dirás no teu coração: quem me gerou este? Pois eu estava desfilhada e solitária. Entrará em cativeiro e me retirará. Quem então me criou? Estes, eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Verso 22. Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levantadas sobre os ombros. Verso 23. E os reis serão os teus aios, e as tuas princesas e as tuas amas diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Verso 24. Tirar-se-iam a presa ao valente? Ou os presos justamente escapariam? Verso 25. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Verso 26 e final. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, o forte de Jacó. E assim nós terminamos aí de ler o capítulo 49 do livro do profeta Isaías. E a gente vê que o tema já diz, né? O servo do Senhor é a luz dos gentios. Em outras palavras, o Senhor ele coloca aqui como o meu servo, né? Meu servo e Israel. Está designado esta palavra sem ser limitada exatamente à nação de Israel. Se você lembra, a nação de Israel, uma nação que era um temente a Deus,
Mas com o passar dos tempos, o que acontecia era cada um perdendo a sua fé e a sua confiança em Deus. Eu lembro que nós lemos livros lá atrás, livros de Levítico, aonde ali contém as leis, né, do que o povo de Israel eles poderiam fazer e do que eles não poderiam fazer. E o interessante é que o livro de Levítico, não vou me recordar agora o capítulo, né? Mas eu lembro que o Senhor, ele deixava ali uma lei para aquele povo, para que os pais, né, ensinassem os teus filhos a não casarem com mulheres que não tivessem a mesma religião com teus filhos. E também os pais das meninas não deixassem que as tuas filhas casassem com homens de outras nações ou de outra crença. Por quê? Porque exatamente a finalidade de tudo isso seria abandonar a sua fé por amor à sua esposa. E a gente lendo agora a palavra do Senhor, onde o servo do Senhor, ele é a luz. Ser luz, irmãos, não é fácil, não. Porque muitas das vezes o que acontece na nossa vida são problemas, são lutas, muitas das vezes a dificuldade, a fé, muitas das vezes ela é abalada, mas jamais poderemos abandonar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Nesse capítulo 49, ouve-me, ó ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. O verso 2: e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Esse texto, ele coloca, capítulo 49, verso 2, a palavra do Messias, né, aquela palavra vindoura, seria exatamente como uma espada afiada que penetra na consciência de todos aqueles que a ouvir. Então quer dizer, não é uma palavra programada, não é uma palavra elaborada, não. É a própria palavra do Senhor indo direto ao coração do homem pecador. E é tão maravilhoso quando nós temos uma consciência que a palavra do Senhor, ela está exatamente da forma e da maneira que o Senhor, ele determina. Verso 49:4, que vai dizer: debalde tenho trabalhado. O texto coloca para nós o ministério dos profetas, aonde, como servo de Deus, eles estavam ali muitas das vezes, né, com uma certa desilusões, podemos assim dizer, e oposições declarada da parte de muitos de Israel. Mas é como a palavra do Senhor coloca para nós. O nosso trabalho não é aqui. O povo de Israel, eles tinham um apego muito grande às suas riquezas, às suas grandezas, que chega um certo momento
que eles começam a ter um fracasso espiritual. E lá na frente, você vai observar que eles foram colocados como escravos, foram levados a cativeiros, mas chega a hora de o Senhor mostrar a sua grandeza sobre aquele povo, o amor sobre aquele povo. E eu tenho certeza que nós só iremos adquirir esta mesma recompensa se nós formos fiéis ao Senhor nosso Deus. Então que você, nós venhamos praticar cada vez mais a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa falar mais ao teu coração. Foi aí a leitura da palavra do Senhor, profeta Isaías 49. Permitindo o Senhor nosso Deus, amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui lendo a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 50. Isso amanhã, permitindo o Senhor nosso Pai. E eu quero lembrar que hoje é segunda-feira, e hoje às 20 horas nós teremos a nossa live em família, né? Como até a semana passada foi na terça-feira, e devido, né, novamente a troca dos cultos doutrinários ali em Neves, que era às terça-feira, né? Então voltou ao seu horário original, ao seu dia original, que são todas as quintas-feiras, né, de manhã e à noite, o culto de ensinamento da palavra do Senhor. Então, por esse motivo, nós voltamos novamente para segunda-feira, a partir das 20 horas, para nós estarmos aqui falando da grandeza do Senhor nosso Deus. Amém? Então não percam, hoje, no horário das 20 horas, hoje, segunda-feira, às 20 horas, a nossa live em família. Vamos falar com o Senhor nosso Pai? Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Te apresento agora este lar, esta família, a vida desta pessoa agora em Tuas mãos. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas para abençoar, para curar, para libertar. Abra, Senhor, o nosso entendimento para com a Tua palavra. Senhor, sejas conosco, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Foi aí mais esta live no canal Tempozio. Permitindo o Senhor nosso Deus, amanhã, terça-feira, aqui nós estaremos. E até logo mais, no horário das 20 horas, no canal Tempozio, na nossa live em família. Deus abençoe a todos. E como eu sempre falo, praga nenhuma chegará à sua tenda, e se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.